A graça e a paz, meus irmãos, novamente aqui, canal Crescendo em Cristo, né? E a continuação do vídeo que vai para a playlist da A Morte do Grão de Trigo, né? Que se trata da nossa caminhada no reino e de como Deus vai tratando o operar da cruz em nós, né? E eu espero que de alguma forma esse vídeo venha contribuir para os irmãos na caminhada, para que se conheçam os trâmites da nossa nova vida em Cristo, né? E como o Senhor Deus vai conformando ali a, a lei dele no nosso coração, né? O tratar, né? Porque na segunda aliança a gente sabe que o Senhor anseia por colocar nos nossos corações, no nosso entendimento, a lei dele, né? E, e tem uma maneira disso acontecer. E esse é o operar da cruz, né? No vídeo passado a gente viu bastante, creio que foi muito produtivo, né? Eu insisto que os irmãos assistam até o final o vídeo, porque às vezes ele começa meio lento, porque é difícil começar a desenrolar o assunto, mas depois que ele engrena assim, ele vai mesmo, sabe, irmãos? E acaba vindo revelações importantes no meio dos vídeos, sabe? Então é necessária essa perseverança nossa, né? E a minha expectativa, na verdade, qual que é? É para que de alguma forma os irmãos venham a ser edificados, né? Os irmãos venham a ser fortalecidos, consolados pelo Senhor, para que possam não mais esmurrar o ar, mas sabendo o que estão fazendo, né? Que possam estar correndo para a vitória mesmo, né? Que o Senhor venha estar nos ajudando dessa maneira, tá bom, meus irmãos? O Marcos está meio torto aqui, dando um aire, né? Tá bom? Paciência, meu irmão. Então, toda essa dinâmica do operar da cruz, a gente viu ali que no começo de 1 Coríntios ali, Paulo ele é levado a um sofrimento sobremaneira, né? Sobremaneira. E é interessante a gente entender essa palavra sobremaneira, né? Deixa eu ler novamente aqui, ó. 2 Coríntios, 2 Coríntios 1, é, 1:8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Então, analise que como há sobremaneira agravados, então há um nível de tribulação que é excepcional, que ela é colocada sobre você para que venha a operar essa esse conformar de Cristo em nós, né? Deixa eu ver, eu tinha visto alguma coisa aqui sobre isso, que eu ia colocar aqui. Quanto mais os sofrimentos de Cristo abundam em nós, mais encorajamento ou refrigério seremos capazes de desfrutar e ministrar a outros. Se desejamos ministrar algo de Deus aos outros, temos que sofrer o sofrimento de Cristo, para ter a experiência e pelo caminho da cruz que temos algumas riquezas de Cristo para ministrar aos outros. O ministério não surge de nenhuma outra maneira, mas somente pelo operar da cruz, né? Paulo nos diz que Deus o colocou em uma situação onde foi sobremaneira ou excessivamente sobrecarregado, né? 2 Coríntios 1:8, a fim de que ele pudesse confortar a outros. Então a dinâmica é essa, né? Então eu queria aprofundar mais um pouquinho. Eu não quero que esse vídeo fique tão comprido que nem o outro, porque senão eu vejo que é exaustivo para os irmãos, né? Eu não quero colocar peso em ninguém, né? Então, eu quero pegar essa segunda parte aqui. A gente entende que Deus ele fala assim, o Senhor Jesus fala assim, aquele que é acima do discípulo, que pegue a sua cruz e siga-me, né? Então veja como há
essa colocação do Senhor, para que a gente pegue nossa cruz e siga-me, né? Siga. Mas como que vai ser conformado isso, né? Por isso que eu peguei aqui Salmo 119, 40, né? Então vai havendo a vida de Deus brotando em nós. Ao passo que a vida nossa, ela vai morrendo, né? Porque que nem é o título da playlist que eu coloquei, a morte do grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morre, ele dá muito fruto. Então nós temos que ser levados à morte, assim como Cristo, ele foi levado à morte, ele pegou a sua cruz e teve que passando diversos desafios ali, sofrimentos ali, até que ele fosse levado à morte, porque não há ressurreição sem morte. Isso a gente é fato, a gente tem que pôr na cabeça. Não tem como você ser uma nova criatura se a velha criatura não morrer. Entenda, você está fundado nos teus conceitos e preconceitos dessa existência, né? Então, nós estamos desconectados da fonte da vida. E na fonte da vida já há tudo, tudo. Já está tudo pronto, já há tudo, sabe? E por isso que o Senhor, o Senhor Jesus, ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos lá, e a hora, Senhor, eu dou graças a Ti, porque o Senhor, tal, ele vai falando, orando ali, e quando ele traz, já traz todo pronto, porque ele está conectado com a existência, com a fonte da vida, sabe? Um corpo sem vida, ele não tem a essência, ele não tem a essencial, e nós é como que se fosse uma planta retirada da terra, ela está viva por um determinado tempo, mas ela vai morrer, sabe? Porque ela não está tirando da vida a essência dela, né? Uma semente, dentro da semente está implícito a vida ali. Tá ali, não surgiu ainda, mas tá ali, sabe? Quando essa semente acessa a vida, quando a gente planta essa semente, ela vai para uma terra fértil, para o ambiente dela, ela acessa a vida que já estava dentro dela e ela pode desabrochar e viver. Mas para que isso ocorra, a primeira casca é rompida e ela se destrói a casca e daí de dentro dela implode a vida, explode a vida, vamos colocar assim, né? Sai a vida de dentro dela e cresce. E nós, por isso que o Senhor lá em João 15, ele fala assim, ó, que nós somos as varas e ele é a videira. Se nós não estivermos conectados nele, como uma vara, ó, aqui a árvore e aqui a vara. Se a vara estiver fora, ela não tem vida própria. Mas quando ela se conecta na videira, que é a vida, ela acessa já toda a vida, sabe? Por isso que o Senhor fala assim, que com a fé a gente pode fazer tudo, né? Nada é impossível, né? Então, mais ou menos esse nível de colocação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de desacreditar nas nossas forças, em nós, no nosso ego, entender que nós não somos esse conjunto de pensamentos que nós achamos que somos. E Deus, ele vai nos fazer a conectar com a vida real. Por isso que lá em 1 Coríntios, novamente, voltando lá, 2 Coríntios, ele fala assim, que o motivo de se levar dessa pressão toda, dessa tribulação sobremaneira agravado, desse nível de sofrimento, dessas coisas que acontecem, é para quê? Para que a pessoa pare de acreditar nela, nos conceitos dela, e comece a acreditar em Deus, né? Aquilo está aqui, ó. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós. Até então a gente está confiando em nós, nos nossos conceitos e preconceitos, no que a gente imagina que é a existência e da maneira que a gente imagina como é essa matrix aqui, né? Mas o Senhor, ele quer nos levar mais profundamente, lá no Santo dos Santos, porque a gente acesse a vida no Espírito, né? E possa comungar com essa vida, se tornar um com essa vida, né? A oração do Senhor Jesus é essa, né? Eu e o Pai somos um,
né? Eles são, está conectado totalmente e eles querem que nós sejamos um com eles, entendeu? Aí uma conexão a interessa a um só. Então dele fala aqui, ó, que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então há um poder dentro de nós que vai fazer com que haja essa ressurreição, que haja essa explosão da vida de dentro para fora, irmão. Né? Olha os pássaros, olha os lírios do campo. Eles não tecem, não trabalham, mas contudo o Pai faz com que eles tenham as melhores vestimentas, os pássaros. Por quê? Porque eles estão conectados com a vida, eles não têm esse pensamento, né, olha um filho, uma criança que está na casa, você acha que ele tem aquela preocupação, será que vai pagar a luz, será que vai pagar a água, será que vai ter internet, será que vai ter comida na mesa? Ele não tem essa preocupação, porque quem provê tudo isso para ele é o dono da vida dele, que é o Pai. Ele que vai, sabe? Então o Senhor quer nos conectar a isso novamente, quer nos trazer a esse sábado dele, ao descanso, ao dia abençoado, que é Cristo. Então daí a gente pega, eu vou pegar aqui Salmo, para a gente ver, Salmo 119, 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Então, ó, vivifica-me, vai trazer vida, porque pela justiça de Cristo. Mas então eu tenho que saber que não é mais a minha justiça agora, não sou mais, não depende mais de mim. Por isso que lá em 1 Coríntios 1:30 fala que Cristo é a minha justiça, que nem a gente começou no começo dessa série aqui falando. Tudo é Cristo, e para que a gente não se aparte dessa simplicidade que está em Cristo, a gente não queira algo a mais que isso, não sei o quê. Não, nós estamos conectados, sabe? E isso é pernicioso se a gente sair disso. Olha que Paulo fala aos Gálatas que estavam saindo dessa graça. Aqui, ó. Aqui, ó, Gálatas 5. Veja como é sério aqui, ó. Gálatas 5. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, né? Por que ele usa ali a circuncisão, né? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Né? E o versículo fala, de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Por quê? Porque a circuncisão era a maneira da pessoa entrar para o povo de Deus, de Israel lá. E quando a pessoa circuncidava, ela era obrigada a guardar toda a lei, as obras da lei. Mas as obras da lei, elas tinham a finalidade de nos conduzir até Cristo. Mas nós chegamos em Cristo. Agora em Cristo, Ele é a nossa justiça. Lá buscava a justiça própria. Né? Não tem aquela passagem lá do homem que estava no templo, lá que foi trazer o dízimo dele, daí tinha o publicano, o fariseu e o publicano, o nome da passagem. O publicano não tinha nem coragem de olhar para o altar assim, porque, ai Senhor, batia no peito, e o rico assim, graças a Deus. O fariseu, graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano aí, eu dizimo, eu faço isso, aquilo, né? E a passagem ela começa assim, sobre aquele que queria se justificar pela sua justiça própria. Tá entendendo? Então agora nós temos que entender que é com Deus o negócio. Nós retornamos a Deus. E Deus vai tirar esse conceito e preconceito nosso de que nós que vem de nós as coisas, né? Nós éramos o centro do universo, o egoísmo, né? Então por isso que aqui a gente leu aqui a lei, ó, vivifica-me por tua justiça. Daí eu peguei aqui o 50, isto é, eu li o Salmo 119, 40, agora eu vou ler o Salmo 119, 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra vivificou-me.
Porque a tua palavra me vivificou. Então a palavra, essa palavra que nós estamos falando aqui, ela vai vivificar o nosso espírito, porque as minhas palavras são espírito e vida. O Senhor fala assim. Mas não para assim, irmão, não para aqui, irmão. Quer ver aqui, ó? Então no 57 ele fala assim, ó: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então, por que aquele nível de aflição, de tribulação na vida de Paulo? Porque ele estava andando errado, ele estava andando nos conceitos que ele achava que era certo. Embora Paulo era fariseu de fariseu e caminhava na lei, mas a lei sem o Espírito, ela é perniciosa, né? Então, o que acontece? Mas quando ele é vivificado, né? E quem que nos vivifica? É Cristo. Se veja lá que lá em Romanos, deixa eu ver se é Romanos agora. Deixa eu ver aqui. Que fala dos dois Adão, né? Aqui, ó. Romanos. Ixi, pulei. Agora, meu irmão, eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver aqui. Nossa, irmãos, agora me pegou. Mandei que 16, eu não me lembro bem onde que tá a passagem lá, mas é que ele fala que vai falar dos dois Adão, sabe? Que é Cristo. Deixa eu ver aqui. Não, primeiramente não é. Deixa eu ver aqui. 16. Tem muitas comuns. Não é, irmãos. Agora, olha, irmãos, eu realmente perdi aqui. Mas depois eu vejo, eu vou colocar ali na descrição do vídeo daí a palavra. Aquela palavra ela vai falar assim, que Cristo, ele é o primeiro Adão, né? E que Adão ele é alma vivente, mas Cristo é espírito vivificante. Deixa eu ver se não está aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. 1 Coríntios 15. 15, 16. Aqui é 1 Coríntios, irmão, perdão pela demora. 1 Coríntios 15, é que o Espírito Santo todo se verifica na minha mente e eu preciso passar para os irmãos. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, olha, aqui no salmo que a gente leu, ele fala que vivificará. Então, quem que vai vivificar? Que tem a justiça é Cristo, porque ele é espírito vivificante, né? Então, daí aqui o 67 fala: antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra, né? No 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, ó, veja como que ele considera aqui os estatutos de Deus, a lei de Deus que vai sendo impressa no nosso coração, na nossa mente, né? Porque eu espero, irmão, que você não esteja pensando que a graça agora não precisa mais lei, não precisa mais poder andar do jeito que quer. Não é assim, irmão. A lei ela está no Novo Testamento também. Ela está implícita ali. Quando a gente vai estudar, a gente percebe todas as leis ali. João 14 já fala isso, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E Tiago ele vai falar assim, se você crê, até os demônios creem, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras, né? Que são obras da lei, obras de fé, né?
que é uma lei diferente da lei do Antigo Testamento, das obras da lei. Eu vou fazer um estudo sobre isso, o irmão vai ficar entendendo bem, sabe? Mas então o fato é que ele aqui no Salmo ele está considerando que foi bom para ele ter sido afligido. Por quê? Porque agora ele começa a andar nos estatutos do Senhor, ou na palavra do Senhor, ou na direção que o Senhor vai dar, mas não na que ele quer ir, sabe? E no 71 foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, quando na aflição vem, que nem a gente viu lá, Paulo lá, ele passou por aquele nível de tribulação para que ele não confiasse mais nele, mas no Senhor. O que é confiar no Senhor? Confiar na palavra do Senhor. E aqui no 75 ele fala assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Então, qual que é a intenção? Quando a gente começa a entender isso, a gente percebe qual que é a intenção do Senhor em fazer com que a gente passe algumas dificuldades, né? E qual que é a intenção do Senhor? É nos fazer ter ouvidos para Ele. Entendermos como que funciona realmente o processo que Deus quer tratar e trabalhar em nós, né? E a gente vai adquirir uma confiança maravilhosa, né? Por isso que lá aqui em Romanos, quando Paulo fala assim, ó, que nós somos justificados pela fé, Romanos 5:1, ele vai falar assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ó. Porque no começo, quando a gente entra, a gente só fala assim, ó, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, que lindo, né? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, vamos ser maravilhosos e tal. Mas daí começa a vir a tribulação. Aí você vai entrar para o segundo nível, que é o que a gente está falando agora aqui, ó. Ele fala, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí que fica a pergunta, você tem se gloriado nas tribulações? Você tem percebido com essa ênfase que a gente está fazendo no estudo aqui agora, as tribulações, que elas estão vindo para te aperfeiçoar, te ensinar a caminhar nos preceitos do Senhor, na palavra do Senhor, como a gente acabou de ler em Salmo? Ou quando vem as dificuldades, as tribulações, as aflições de você se desespera, você acha que Deus não está na causa, você acha que aconteceu isso porque aconteceu, e o acaso, e não sei o quê, e tem algo tirando você do amor de Deus, sendo que a palavra fala que quem poderá nos separar do amor de Deus, está entendendo? Então quando a gente tem esse nível de conhecimento, por isso que a gente leu lá no Salmo lá, pela tua palavra me vivificaste. Agora eu já obtenho a vida. E essa vida ela é firme. Não é uma vida almática, emocional. Que hoje eu estou com Deus, amanhã eu não estou. Que a tristeza vai fazer eu correr, né? Ela não é essa fé baseada nessa crença hipotética, essa crença gnóstica. É uma crença baseada na razão, não na emoção. Por exemplo, 1 mais 1 é quanto? Pela razão, é 2. 2 mais 2 é quanto? É 4. Se você estiver alegre, 1 mais 1 é quanto? 1. Se você estiver triste, 1 mais 1 é quanto? 1. Não depende do teu estado emocional. Você está entendendo? E aqui a palavra ela nos garante. Eu não preciso sentir que Deus está aqui. Ou eu agora não estou vendo Deus porque está tudo virado. É óbvio que Deus está comigo. É essa certeza que nós temos. A fé é baseada nessa certeza. Elias, ele vai se amoca na caverna lá depois da peleja lá com Jezabel, com os profetas de Baal, ele se amoca lá e se desespera em depressão, e aí vem o Senhor, aparece lá para ele e fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Mas veja, a caverna está lá e como que se Deus estivesse falando com ele, mas Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Não, Elias, o que você está fazendo aqui? Porque ali dentro da caverna Deus estava com ele.
Como o Davi fala, antes que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Se eu fizer minha cama lá em cima, o Senhor está comigo. Se eu fizer minha cama aqui, o Senhor está comigo. É esse nível de certeza absoluta. A fé é esse firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. É a prova, é a convicção das coisas que elas existem, essas coisas espirituais, né? E aí daí Romanos fala assim, agora nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, por que a tribulação? Porque nós sabemos agora que a tribulação vai produzir a paciência, meu irmão. Sabendo, nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Mas para que ela vai produzir a paciência? Porque a paciência vai produzir a esperança, a experiência. E a paciência vai produzir a experiência. Agora eu já tenho experiência. E quando eu me deparo com o irmão que está passando pelaquela tribulação, eu ministro nele algo que está dentro de mim, que é Cristo já ministrou em mim, e eu tenho essa certeza que ele fez comigo, ele vai fazer com ele. E eu consigo passar para ele com essa ênfase. Eu ministro Cristo que está em mim, porque eu fui ministrado por Cristo. A experiência. E a experiência traz o quê? A esperança. A experiência do quê? Da vitória, da glória, de tudo. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo está aqui dentro de você, dentro de mim. Sabe? Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então o Senhor vai te esmagar pela pressão, opressão, a excitação, não opressão, pela pressão das tribulações, tudo, para que seja morto o velho homem. Não é? Mas em todo esse processo você tem a certeza que Deus está com você, Ele vai te ressuscitar, né? O Espírito que ressuscita dos mortos, que nem a gente leu já hoje, né? E a gente tem essa certeza, né? Os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado aqui. E nessa fraqueza, né, o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque na fraqueza, quando nós estamos moídos, e agora, né, quem nos livrará? Que nem eu falei no vídeo passado, Chapolin Colorado? Não! Você tem um Senhor, não só um Senhor, mas um Pai. Por isso que Romanos 8,16 fala que nós temos o Espírito de adoção, que já temos Romanos 5, Romanos 8,16. Romanos 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Não é só Pai, é Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? É papai. Carinho carinhoso, carinho carinhoso, um entendimento carinhoso. A criança quando vê papai, pula, abraça, esse é meu papai, sabe? Porque tem aquela confiança e o pai está aqui para proteger e cuidar. Então, irmãos, vou finalizar esse vídeo aqui, depois a gente continua. Para auxiliar no crescimento dos irmãos. A minha intenção é essa, que o irmão se fortaleça, possa ser instrumento do Senhor, que o ministério seja conformado no irmão, como foi em mim, como está sendo em mim, pelo ministrar de Cristo na minha vida, tá bom? Então essa graça que está sendo me dada, eu estou passando para os irmãos também. Tá? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Peço que dê o like para que chegue para mais pessoas, né, esse vídeo. Me segue no canal porque vai ter vídeos mais profundos ainda. A gente vai aprofundar e eu creio que muitos serão edificados. Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs.